Estamos de volta hoje com um novo tema, um novo bate-papo jurídico. E o tema hoje é sobre o recurso de agravo de petição no processo trabalhista. Somente a guisa de informação, esse tipo de recurso, ele já existiu na processualística civil brasileira. Isso no Código de 1973, esse tipo de recurso era previsto lá no Código de Processo Civil e a finalidade dele era para revisar decisões incidenter tanto, melhor dizendo, decisões interlocutórias, são aquelas que surgiam no curso do processo. Hoje, esse recurso já não existe mais no Código de Processo Civil brasileiro de 2015. Portanto, foi abolido. Pois bem, qual é a finalidade do recurso de agravo de petição no processo do trabalho? O agravo de petição no processo do trabalho é o recurso utilizado com a finalidade precípua de atacar e impugnar decisões judiciais na fase executória, como está previsto no artigo 897 da CLT e sua alínea A. Diante da regra, ou melhor, da redação do artigo 897 caput, alínea A, parágrafo 1º da CLT, esse recurso é somente cabível nas execuções trabalhistas. Isso é o que a lei prevê. Cabe também aqui e agora ressaltar que cabe agravo de petição de decisões que acolhem ou rejeitam o pedido de desconsideração de personalidade jurídica na fase de execução, como está lá previsto no inciso 2, parágrafo 1º do artigo 855-A da consolidação das leis trabalhistas, independentemente de garantia do juízo. Prosseguindo neste raciocínio, pela dicção do artigo 893, parágrafo 1º da CLT, as decisões interlocutórias, em síntese, na sua essência, por esta regra, elas são irrecorríveis. Portanto, cabe fazer uma ressalva, que esse tipo de interpretação extremamente ortodoxa, desta regra aqui comentada, cabe e tem exceções. Então, quais seriam as exceções? Por exemplo, uma exceção é se a decisão for contrária à orientação jurisprudencial do TST. Um outro exemplo é e toda decisão que é suscetível de impugnação mediante recurso para o mesmo tribunal. E também cabe este recurso de agravo de petição de decisão que acolhe a exceção de incompetência territorial, como está previsto no artigo 799, parágrafo 2º da Consolidação das Leis do Trabalho. Vale a pena dizer que a doutrina sustenta que até a fase em que será possível a oposição de embargos à execução, é possível sim o manejo do recurso de agravo de petição. Então, quais seriam as hipóteses que é possível esse manejo do agravo de petição? Por exemplo, da decisão que aprecia embargos à execução, está lá no artigo 844 da CLT. Das decisões terminativas na execução que não são impugnáveis por embargos à execução. Por exemplo, a que acolhe a exceção de pré-executividade. Essa decisão pode ser atacada
por agravo de petição. E decisões interlocutórias também podem ser atacadas por agravo de petição. Bem esclarecido, as que não encerram o processo executivo, mas trazem prejuízo à parte na fase executória, não impugnáveis por embargos à execução. Nesse sentido, há muita celeuma com relação a esse aspecto que nós acabamos de falar, porque a jurisprudência está como uma espécie de pêndulo oscilatória entre o cabimento do agravo de petição em face de decisões interlocutórias com caráter terminativo e aquelas que simplesmente não aceitam o agravo de petição em face de qualquer decisão interlocutória. Seguem à risca o que consta no artigo 893, parágrafo 1º da Consolidação das Leis do Trabalho. Uma pergunta que não quer calar e é bastante interessante. Será que caberia agravo de petição em face de decisão que nega exceção de pré-executividade na esfera trabalhista? Quero ler aqui uma decisão muito interessante que vi num acórdão. E esse acórdão diz assim: a exceção de pré-executividade ou objeção pré-processual foge à regra geral de recorribilidade de que trata a linha A do artigo 897 da CLT. A decisão que a acolher por assumir caráter terminativo pode ser atacada pelo credor por agravo de petição, mas a que rejeita assume natureza interlocutória, não sendo recorrível de imediato. Súmula 214 do TST, que eu sugiro que seja lida. Somente podendo ser hostilizada, ou seja, atacada pela via de embargos à execução, depois de garantido o juízo. E diz mais o julgador: admitir-se a possibilidade de agravo de petição em face de decisão que rejeita a exceção de pré-executividade, importa em permitir, por via absolutamente excepcional e não prevista em lei, a abertura de discussão sobre a execução sem a necessária garantia do débito. Então, é aquilo que eu falei, a jurisprudência está oscilante a respeito de muitas questões, ainda sobre a interposição desse recurso. E qual seria o prazo para a interposição do recurso de agravo de petição? Está lá previsto no artigo 897 da CLT. O prazo é de 8 dias, a partir da publicação, contados da data da publicação ou da data em que se tomou ciência da decisão. 8 para entrar e 8 dias para contrarrazoar. Uma outra pergunta: existe uma diferença entre agravo de petição e agravo de instrumento? Evidentemente que sim. O agravo de petição, como dito, ele é um recurso somente cabível em face de decisões, na fase de execução. Já o agravo de instrumento, lá na esfera civil, é para atacar decisões incidentes tanto, decisões interlocutórias, naquele rol lá previsto, no Código de Processo Civil. Já no processo trabalhista, o agravo de instrumento, sua finalidade única e específica é para destrancar a negação de recurso principal pelo juízo ACOR. Uma outra pergunta: como interpor o agravo de petição? Como? Olha, o agravo de petição é um recurso comum como qualquer outro, que tem seus requisitos pré-estipulados de lei. E ele não foge à regra. Dentre elas, é que está prevista no artigo 897, parágrafo 1º da CLT, que o recurso ele deve vir acompanhado das respectivas razões, ou seja, delimitando a matéria e valores como preconiza esse artigo 897, parágrafo 1º
da CLT. Porque se o recurso não estiver dentro dessa pré-especificação, dessa condição imposta pela lei, evidentemente ele não vai ser conhecido lá pelo tribunal em limine, ele vai ser em limine rejeitado, porque é uma condição específica para o seu conhecimento e requisito também de procedibilidade. Uma outra pergunta que não quer calar: qual seria o recurso cabível em face de uma decisão que julga o agravo de petição? Qual seria o recurso? Bom, primeiramente, a decisão que julga o agravo de petição, primeiramente, ela pode ser atacada e esclarecida por meio de embargos de declaração, ou ser revista quando ela for contrária à lei trabalhista ou houver divergência jurisprudencial na aplicação desta lei por meio de recurso de revista para o TST. Pois bem, encerro aqui este bate-papo jurídico. Espero ter podido esclarecer alguns pontos que julgo extremamente necessários. Volto a dizer que a matéria, o tema aqui discutido, em momento algum está exaurido, e até uma próxima oportunidade com um novo tema, se Deus quiser.